Saúdo a cada um e cada uma de vocês com a palavra bíblica de 2 Tessalonicenses, nesse 7º domingo após a Páscoa, que nos diz: que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos ama e na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. É nesta alegria e nessa esperança que nós mais uma vez estamos reunidas em culto. Embora distantes uns dos outros, mas presentes e sentindo a presença e o amor desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Ele nos conduza e esteja conosco neste tempo de celebração. Estamos aqui, Senhor, viemos em todo lugar, trazendo um pouco do que somos, pra nossa fé partilhar, trazendo o nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo Estamos aqui, Senhor, sentadas na mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança, e na coragem de lutar. Quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança, e na coragem de lutar. Queremos ter um momento de confissão e por isso, assim como nós estamos, oremos. Bondoso e amado Senhor, somos gratos a Ti por nos acolher como filhos e filhas amadas. Mesmo não merecendo tamanha graça, o Senhor nos acolhe quando nós cometemos o delito de pecados e não sabemos nós, muitas vezes, como reparar o nosso erro e a nossa falha. Te pedimos perdão pela nossa desobediência quando não levamos a sério a Tua palavra. Que a graça e o amor e a Tua misericórdia nos envolvam e nos abracem e nos dê a graça de continuarmos ou recomeçarmos a nossa caminhada de vida e de fé, carregando a paz e o amor em nossos corações. Por isso, Senhor, em humildade, nós nos colocamos diante de Ti neste momento e Te pedimos que nos ajude, porque reconhecemos que sem o Teu perdão e sem a Tua misericórdia, viveríamos sempre com as nossas falhas e os nossos erros, pesando em nossos pensamentos e corações. Ajuda-nos com a Tua palavra e com o Teu amor, para que sintamos a paz que vem de Ti. É assim, ó Deus, que nós oramos, pedimos e intercedemos pelas nossas falhas e erros. Hoje, em Teu nome, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que esse Deus de amor e misericórdia transforme o nosso mundo, para que todos e todas possam experimentar a graça da vida eterna, do amor e do perdão que vem de Deus. Pois se confessamos os nossos pecados em verdade e humildade, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e tudo aquilo que nós confessamos ao nosso Deus. Afinal, nós estamos falando e crendo em um Deus de misericórdia e amor. E é esse Deus que nos perdoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Graças ao amor e à misericórdia de Deus, nós entendemos que somos chamados e chamadas para interceder, pedir pelas dores das pessoas, do nosso irmão, da nossa irmã e também de toda a criação. Assim, por compromisso e por amor, lembramos de todas as situações de dor e de sofrimento que afligem o nosso mundo. Fazemos isso cantando pelas dores deste mundo, ó Senhor. Querido e amado Deus, graças nós te damos pelo teu amor e tua fidelidade, pela tua compaixão. Obrigada porque tu entregastes o teu Filho amado Jesus Cristo por nós. Acompanha a nossa caminhada, a caminhada do teu povo, para que estes e estas não se esqueçam do teu agir em seu favor. Fortalece-nos com tua forte mão e ajuda-nos a ouvirmos a tua palavra e a colocá-la em prática. Fortalece no amor e nos oriente nos caminhos a seguir. Isso é o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala
Compartilho com vocês a leitura bíblica que é prevista para a mensagem deste final de semana, que nós encontramos no livro de 1 João, no capítulo 5, versículo 9 até o 13, que eu passo a ler. Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor. Esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevo estas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Até aqui nos dizem as palavras de 1 João, capítulo 5, versículo 9 até o 13. Estimados irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo, o texto que nós ouvimos, que é previsto para a nossa mensagem desse final de semana, ele vem nos encorajando, assim como os textos dos outros finais de semana, a refletirmos sobre o nosso testemunho e a maneira com que nós entendemos o amor de Deus em nossas vidas. A carta de 1 João, ela não é escrita a uma comunidade ou leitores específicos, ou a problemas pontuais, mas sim para um público mais genérico, ou seja, uma carta mais abrangente que chega a nós também nesse final de semana. E ela tem como objetivo comum auxiliar as comunidades a retornarem o seu testemunho e afirmação de fé em Deus, que se faz humano em Jesus Cristo. Isso porque as comunidades pequenas passavam por situações difíceis, de conflitos e de muitas intervenções de pessoas que desacreditavam nesse Deus que envia Jesus Cristo para nos salvar. Esse Jesus que morre na cruz para nos perdoar e nos dar a vida eterna. Havia uma grande controvérsia entre os membros quanto a este testemunho e também pela forma de viver em comunhão com Deus e com Jesus Cristo. Divisão esta que, por vezes, questionava a vida, a paixão e, obviamente, a morte de Jesus Cristo na cruz. Algumas pessoas não conseguiam aceitar um Deus encarnado e muito menos esse Deus crucificado. Alguns afirmavam que o corpo de Cristo era uma ilusão e que a sua crucificação teria sido só aparente, ou seja, para aparentar algo que não era real. Por isso, o texto se dirige a todas as pessoas para que fique claro algo muito especial também para nós nos dias de hoje. O verdadeiro conhecimento de Deus se dá por meio de Jesus Cristo, bem como da prática do amor entre os irmãos e as irmãs de forma concreta, logo em palavras e ações. E isso não seria possível se nós não tivéssemos o exemplo de Jesus Cristo para começar a nossa caminhada de vida e de fé e, obviamente, de prática de fé e servir nos dias de hoje, porque Ele habitou entre nós. Se fez humano, sofreu, testemunhou, conviveu com pessoas das mais diferentes formas, raças, cores e sexo. Ele esteve em meio ao seu povo. Percebeu e foi sensível à dor e aos sofrimentos. Esteve ao lado daqueles e daquelas que eram excluídas da sociedade. Cristo, por amor e pela nossa salvação, foi morto na cruz, não pelos seus erros, mas pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. E eis o nosso grande desafio. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho Jesus Cristo. Quem crê no Filho tem a vida eterna e quem não crê não tem. O texto é muito claro e objetivo. Talvez esta afirmação nos assuste
e talvez também nos desafie a confiarmos ainda mais nesse Deus e em sua graça. A partir disso, nós somos desafiados mais ainda, pois somos portadoras desta boa nova. Se faz necessário o nosso testemunho também nesse mundo que padece, onde muitas pessoas vivem com dúvidas, sofrimentos e muitas vezes também vivem essa controvérsia. Em quem cremos? Por que cremos? Há algum motivo que ainda nos motive a estarmos ativos em uma comunidade de fé, talvez como as nossas aqui no nosso município? Se faz necessário crermos e praticarmos esse amor e esse testemunho. Enquanto comunidades cristãs, muito mais, porque nós servimos como pessoas cristãs que servem de exemplo aos nossos jovens, crianças e também entre nós, pessoas adultas, que se dizem portadoras dessa fé que transforma a nossa realidade e também a nossa vida. Além do nosso testemunho, é urgente a prática de algo muito simples e especial nos nossos dias. Mas como? O que podemos fazer? Será que o nosso testemunho é válido? Será que as pessoas ainda acreditam em nós e nesse Deus que nós dizemos que cremos? De maneira muito especial, nós precisamos falar daquilo que nós cremos. Creio que no nosso testemunho fiel e justo, o amor de Deus se dá na prática do amor que se baseia na fé. E quando a fé se une ao amor, evidenciamos os sinais do reino desse Deus aqui e agora. E para tanto, não é necessário muitos esforços, porque quando nós temos o entendimento da fé em nossos corações, o nosso testemunho se torna claro, objetivo, em cada palavra, em cada ação e também na maneira com a qual nós nos referimos, nos relacionamos com os nossos irmãos e as nossas irmãs. Afinal de contas, se entendemos o que é o amor, simplesmente amamos. Não precisamos ser forçados e esse não é um peso em nossas vidas. Precisamos permanecer nesta verdade. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo foi um ato de amor. Um amor por mim, amor por você, para a nossa salvação. E não há um Deus que nos ame mais do que o nosso Deus, que dá a vida do seu único Filho para a nossa salvação e a nossa remissão. Por isso, vivemos nós em comunhão com esse Deus, com a liberdade de escolher os nossos caminhos, confiando que esse Deus nos indica por onde devemos andar. Diante de tantas informações que nós recebemos hoje, é para nós talvez uma dificuldade encontrar ou vivenciar o amor na prática, entender qual é a vontade de Deus para cada um e cada uma de nós. Mas saibamos, esse Deus nos ama, ao ponto de dar a vida do seu Filho amado por mim e por ti. Não há amor maior do que esse. Por que então nós não demonstramos esse amor em nosso convívio, em nossas palavras, em nossas ações? A verdade não está em todos os lugares. Não podemos nós afirmar que cremos em um Deus que não cumpre suas promessas. O texto também evidencia que em muitos lugares existem falsas profecias, falsos profetas. Se nós não cremos nesse Deus que envia o seu Filho, nós também fazemos dele um Deus mentiroso. A verdade não está naqueles que se dizem profetas e que negam a Jesus Cristo em seu amor, em sua graça, em seu acolhimento. A verdade não está na falta de compromisso, no ódio, na exclusão de pessoas, na diferenciação, na classificação entre irmãos e irmãs por classe, raça ou sexo. Precisamos, mais do que nunca, reafirmar o nosso compromisso com o Deus da graça, do amor e da misericórdia, para com o nosso próximo e também para a nossa vida, o nosso fazer cristão diário. A verdade que nos liberta é aquela que nos compromete e envolve a fé e o amor.
Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Isso nos diz 1 João 3, versículo 17. Ou seja, não podemos viver uma fé de faz de conta. Se entendemos a verdade do Evangelho em Jesus Cristo, precisamos viver e praticar esta verdade, a partir da solidariedade, da misericórdia que vem de Deus, que somos chamadas a colocar em prática em nosso dia a dia. É testemunho da verdade que o amor de Deus enxerga e percebe todas as nossas necessidades e também a necessidade do nosso irmão e irmã. O amor necessariamente se solidariza com pessoas que passam por injustiças, ajuda as mais fracas e fragilizadas, excluídas da sociedade. O amor dá prioridade a quem sofre ou está em perigo. O amor que vem de Deus nos desafia a amarmos uns aos outros, assim como Deus nos ama. Eis o nosso grande desafio: amarmos uns aos outros. Embora diferentes, de pensamentos e formas diferentes de levar a vida e de vivenciar a nossa fé. Somos justificadas pela graça, mas é impossível vivermos a nossa vida dizendo que temos fé, cremos em Deus, sem colocar o amor em prática. Que esse Deus, em sua graça, nos desafie com esse texto. Nos desafie ao menos a refletirmos a forma com que viemos agindo no nosso dia a dia neste mundo. Confiamos da boca para fora ou vivenciamos a fé e o amor em palavras e ações? Pense nisso e que esse Deus, em sua graça que transforma o mundo, nos dê a oportunidade de transformarmos também a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos corações e, logicamente, a nossa ação enquanto pessoa cristã nesse mundo, que é justificada, amada e perdoada por esse Cristo que dá a sua vida na cruz. E isso não é aparência, é amor e graça de Deus. Amém. Em resposta a esta palavra que ouvimos e refletimos, queremos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.
Compartilho com vocês os nossos avisos. Os cultos do próximo final de semana acontecem no próximo dia 22, às 19h30, na Comunidade da Trindade. E no dia 23, convidamos todos e todas para o culto paroquial de Pentecostes, na Igreja da Ressurreição, às 9 horas da manhã. Lembramos que algumas atividades dos nossos grupos estão voltando de forma gradativa. Para maiores informações, façam contato com as secretárias ou com os nossos presbíteros, presbíteras ou ministros e ministras. Lembro também que a oferta desse final de semana ela é destinada para a ADL, a Associação Luterana Diacônica, que é um centro de formação da ISLB que se localiza lá no Espírito Santo e forma jovens embasados nos nossos princípios e na nossa confessionalidade para a educação cristã, diaconia e também música. Que Deus abençoe e guarde todas as ofertas e que nós, pelas nossas ofertas, possamos estender a mão para essa associação que também necessita de cuidado e também de manutenção. Convido vocês para assistirmos o vídeo como motivação da nossa oferta de gratidão e de fé. Despertar vocações, formar lideranças, promover uma educação ética, artística e cristã são os caminhos trilhados pela Associação Diacônica Luterana por mais de 60 anos. Na ADL, além da oportunidade da convivência, somos motivadas e motivados a colocar as nossas vocações a serviço das outras pessoas. Foi na ADL que eu desenvolvi o meu dom pela música e também estou descobrindo a minha vocação para a teologia. Sua doação possibilita que a ADL seja sinal concreto do amor de Deus na vida de jovens que realizam os cursos de liderança comunitária, música e educação social, além da promoção de diversas atividades com as comunidades luteranas. A pandemia tem afetado fortemente a manutenção financeira da ADL e das demais entidades diaconais da ISLB. As coletas das comunidades são fundamentais para a manutenção de nossa instituição nesse momento tão difícil. A ADL precisa muito do apoio das comunidades para dar continuidade à formação de jovens lideranças, sendo um sinal e um instrumento do amor de Deus. Contamos com a sua ajuda. Agradecemos todo o apoio que temos recebido ao longo dos anos por parte das comunidades e paróquias da ISLB. Oferte em prol da sustentabilidade da Associação Diacônica Luterana. Amado Deus, nós te agradecemos por este momento de celebração e te damos graças pela tua palavra que vem a nós e nos desafia. Agradecemos que a tua palavra é viva e tem falado aos nossos corações. Assim, ó Deus, que nós possamos nos aquietar diante de ti e que possamos ouvir a tua voz e obedecer os teus mandamentos e perceber que tu nos indicas o caminho seguro para seguirmos. Não permita, ó Deus, que a nossa agitação nesse tempo de pandemia nos impeça de ouvirmos a tua voz. Que sejamos lembrados constantemente do teu imenso amor através de Jesus Cristo, que nos traz vida nova e salvação, para que tenhamos vida e vida em abundância. Que tenhamos um coração grato pelas bênçãos que recebemos por meio da tua graça. Assim, Senhor, ouve os nossos pedidos e nos assista com a tua forte mão. Obrigada por ser fiel para com teus filhos e tuas filhas e por olhares a cada um e cada uma de nós em meio às nossas realidades, medos e aflições. Cuida de todas as pessoas que se encontram enfermas ou enlutadas. Ampara e sustenta aqueles e aquelas que buscam emprego e sustento digno para suas famílias e seus filhos e filhas. Colocamos em oração, Senhor, todas as pessoas que perderam um ente querido nesta pandemia. Nos lembramos dos mais de 400 mil mortos e te pedimos que abraces a cada um e cada uma em seu lamento, em sua dor, em sua angústia. Tudo mais colocamos na oração que teu Filho amado nos ensinou, juntando as nossas vozes e orando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam, pois, a bênção do nosso Deus para o nosso dia e para a semana que nós iniciamos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz por esse mundo e sirvamos ao nosso Deus com grande alegria. Grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima celebração.